Olá, pessoas! Mais uma aula agora de Química B. Seria a videoaula número 14, né? A gente vai ver a matéria da aula 7 da Química B. Ainda falamos sobre gases, a gente estava falando na última aula sobre a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. E aí a gente vai ver agora uma situação em que você tem mais de um gás juntos. Você tem uma mistura de gases, uma mistura gasosa. Essa aula é sobre mistura gasosa, misturas gasosas em geral, né? Você pode ter dois, três, quatro, cinco, inúmeros gases reunidos em uma mistura. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura de grande parte de gás nitrogênio, N2, gás oxigênio em segundo lugar, e aí outros inúmeros gases, como por exemplo metano, gás carbônico, monóxido de carbono, amônia, enfim, outros vários e vários gases nobres, né? Em porcentagens menores, mas inúmeros gases juntos formando uma mistura. O ar, se a gente tirar toda a poeira que tiver no ar e se a gente tirar as gotículas de água, vapor d'água que você encontrar, enfim, se a gente dá uma limpada no ar, a gente consegue uma mistura gasosa, né? Uma mistura gasosa, quero dizer, apenas feita de gases. Então, se tirar toda a poeira, tudo que é líquido do ar, que estiver disperso ali, a gente tem uma mistura gasosa. Então, você pode imaginar uma mistura gasosa como se fosse o ar, né? Aproximando ali como se fosse o ar. Agora, a gente vai ver misturas gasosas mais simples do que o ar, né? Com dois, com três no máximo componentes na mistura. Então, só para você ter uma ideia, uma mistura gasosa pode ser representada dessa forma. A gente tem aqui um gás A e um gás B. Tá? Esses dois gases estão em balões separados e eu vou lá e misturo os dois. Misturo os dois em um balão só. Eu tenho aqui uma mistura gasosa, A mais B. Tá? Então a gente vai tratar desse tipo de situação, desse tipo de problema, em que você tem dois gases juntos. As duas principais grandezas que a gente vai calcular e os exercícios vão tratar sobre são essas daqui. Uma delas chama pressão parcial. Pressão parcial. Quando você tem dois gases ou mais juntos, você pode imaginar como se naquele mesmo ambiente, com aquela mesma temperatura, naquele mesmo volume, tivesse apenas um desses gases. Se tivesse só aquele gás, por exemplo, o gás A e B, né? Se tivesse apenas o gás A aqui dentro. Que pressão será que o gás A sozinho faria aqui dentro desse balão, onde a mistura está, né? Mas se tivesse apenas o A, qual seria a pressão que o A faria nessa situação, né? Essa pressão que o A faria sozinho aqui dentro, nesse mesmo esquema, né, de temperatura e volume, seria o que a gente chama de pressão parcial do A. E o símbolo é P, e aí o símbolo A depois, porque é o gás A, né? Se fosse CO2, seria PCO2. Se fosse amônia, seria PNH3. Se fosse gás carbônico, já falei. Se fosse gás hélio, PHE. Então é sempre P seguido do símbolo do gás em questão. Né? Aqui eu estou tratando por gás A e B, então fica PA, a pressão parcial do A, se o A estivesse sozinho aqui dentro, e PB, a pressão parcial do B, se o B estivesse sozinho aqui dentro. Dá para calcular ainda um negócio chamado volume parcial. O volume parcial é a mesma lógica da pressão parcial. Tá? Você vai imaginar, em vez dos dois gases juntos, um só desses dois gases, por exemplo, o gás A, se você tivesse esse gás A aqui dentro dessa mistura, mas apenas ele, tirasse o gás B, se ele estivesse sozinho aqui dentro, na mesma pressão que esses dois gases se encontram e na mesma temperatura, qual seria o volume que esse balão teria se tivesse só o A aqui dentro? Né? Dessa mistura, se tivesse apenas o A, qual seria o volume que esse balão teria? Seria um pouco maior, menor? Sempre vai ser menor do que a mistura, né? Porque a mistura tem dois componentes. Se você tirar um deles, fica menor o balão. Então, o volume parcial de uma mistura gasosa para uma certa massa de ar, né, de gás, aqui no caso o gás A, VA, né, esse é o símbolo VA, VB, se fosse CO2 seria VCO2. O volume parcial é o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho ali dentro, tá? Desse mesmo balão, no caso, na mesma temperatura e pressão. Então, pressão parcial e volume parcial serão as grandezas que a gente vai trabalhar em exercícios daqui a pouco, ok? Mas existem duas leis. São leis experimentais, uma é do John Dalton, o mesmo do modelo atômico, e outra é de um outro cientista chamado Amagat. Essas duas leis são leis sobre pressão parcial e sobre volume parcial, numa mistura, né? Se tiver uma mistura de gases, como por exemplo essa aqui, A mais B.
a mistura de dois gases A e B, como eu estou tratando desde o começo da aula. Essa mistura de dois gases A e B, cada um deles vai ter a sua pressão parcial. Tipo, vai ter a pressão parcial do A, que é a pressão que ele faria se estivesse sozinho, né, ali dentro. Teria a pressão do B, que é a pressão que ele faria se estivesse sozinho ali dentro. Tem uma lei que une essas pressões. E essa lei é chamada Lei de Dalton, que é o mesmo do modelo atômico lá, o mesmo do daltonismo, inclusive. A gente falou dele nas aulas da Química A, mais umas aulas, né, anteriores. A lei de Dalton é aqui. Bem, se você pegar todas as pressõezinhas parciais, a pressão de todos os gases ali dentro da mistura, e somar elas, tem que dar a pressão total do sistema. Então vai ter uma pressão total do sistema, digamos, é 10 atm. É a pressão total da mistura. Tipo, juntou todo mundo lá e deu a pressão 10. Quer dizer, se um deles tiver a pressão 6, para dar 10, o outro tem que ter qual a pressão? 4, né? Daí somando 6 mais 4 dá 10. Então a soma das pressões parciais dá a pressão total do sistema. Ok? Essa é chamada lei de Dalton. Existe uma lei bem parecida, a lei análoga aqui para volume, que seria a lei de AMH, que é a seguinte ideia. Se você tem lá, cada gás estivesse sozinho aqui dentro, ocuparia um certo volume. Se você colocar todo mundo junto, vai ocupar o volume total do sistema. Então, se você tiver a soma de todos os volumes parciais de cada gás dentro da mistura, por exemplo, um gás tem 10 litros, a pressão, o volume parcial dele. O volume parcial do outro gás é 30. Um é 10, outro é 30. Junta tudo, o volume total da mistura tem que dar 40, que é a soma dos volumes parciais. Beleza? Bem, estou sendo rápido para a gente ter mais tempo. Né? Não estou sendo rápido, mas estou sendo prático para a gente ter mais tempo para trabalhar depois esses assuntos aqui. Tá? A gente daqui a pouco vai ver alguns exemplos numéricos e depois a gente vai para os exercícios da apostila mesmo. Bem, eu falei que duas grandezas bem importantes dessa aula seriam pressão parcial e volume parcial. De fato, as duas são bem importantes. Mas tem uma outra que vai permear e juntar tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Essa é bem importante mesmo. Ela é chamada fração molar. Fração molar. O que a fração molar quer dizer? O que a fração molar é? A fração molar, o nome já te explica um pouco, né? Ela é fração, ela é divisão entre, no caso. A fração molar indica número de mols, né? Quantidade em mols. Ela vai ser uma porcentagem em mols que cada gás vai ter dentro da mistura. Então, ela pode ser calculada assim. Tinha um gás A mais B, né? Estou fazendo o mesmo desenho sempre. Eu juntei os dois gases aqui dentro. E aí, o símbolo para a fração molar é o X maiúsculo. Tá? Ele pode ser calculado assim, aqui onde eu estou apontando. A fração molar é o número de mols. Tipo, se for a fração molar, cada gás tem o seu, né? Se for a fração molar do gás A, calcula como? Pega o número de mols do gás A ali dentro. Digamos que tem 5 mols de gás A aqui dentro. Beleza, pega os 5. Aí juntando tudo, ó, um é 5, o outro é 15. Vamos pensar. Tenho 5 mols aqui de A e 15 mols de B dentro. Juntei. Tem 20 mols no total, certo? 5 desse e 15 desse aqui. Como é que eu calculo a fração molar do gás A? A fração molar do gás A vai ser 5, que é o quanto de mol que ele tem na mistura, sobre o total de mols da mistura, que no caso aqui 5 mais 15, no exemplo, né, que eu acabei de inventar, acabei de chutar os números, 5 mais 15, 20. Então seria 5 por 20. 5 por 20 dá na mesma aqui 25%, né? Então, você tem essa fração molar, é isso, né? 25%. Essa fração molar, ela é tipo a porcentagem que aquele gás tem dentro da mistura. Isso pensando em número de mols, né? Tipo, do número de mols total, aquele gás tem quantos por cento do número de mols? Ele tem 25%. Quer dizer, da mistura toda, de todas as moléculas, 25% das moléculas é do gás A. Se eu fosse calcular aqui embaixo a fração molar para o gás B, vamos pensar, só tem os dois, né? A e B. Um deles deu 25 na minha conta aqui, né? 5 com 15, 20 e tal, a gente fez a continha, deu 25%. Quanto daria aqui embaixo para o gás B? Nesse mesmo exemplo numérico, né? 5 com 15. Bom, 5 com 15 dá 20 total, certo? Vamos ver. Como é que seria a fração molar do gás B? Seria 15, né? Aqui é 5, aqui é 15. 15 do gás B sobre o total, que é 5 mais 15, 20. 15 por 20 dá 75. Então 75%. Seria a soma dos dois dá quanto, né? Um ocupa 25% da mistura, o outro ocupa 75%. Quanto que tem que dar a soma de todas as frações molares? O que você acha? Bom, tem que dar o total da mistura, né? Ou seja, tem que dar 100%. Então a soma de todas as fraçõezinhas molares de cada um dos gases tem que dar 100% no fim. Se eu fosse fazer essa conta de fato, como eu fiz, né? 5 por 20 não daria 25 a resposta, daria 0,25. Você deve lembrar das aulas de matemática que a porcentagem pode ser representada por um número decimal, que é o número por cento, né, dividido por 100. No caso aqui 25%, 25 por 100 é 0,25. Então o que apareceria aqui na fração molar seria o número 0,25
tá? É ele que a gente vai usar quando a gente precisar usar a fração molar. É o número decimal da porcentagem que ele representa, ok? Dá para calcular a fração molar de outro jeito? Dá, tem mais outros dois jeitos ainda que dá para calcular a fração molar. Dá para você dividir a pressão parcial desse gás pela pressão total. Pressão parcial dele pela pressão total dá a fração molar dele, dá a mesma coisa que dá dividir o número de mols pelo número de mols total. Dividir o volume parcial dele pelo volume total da mistura também dá a fração molar. Aqui embaixo do B, mesma coisa, né? Se eu pegar a fração molar do B, eu consigo calcular ela de três formas. Como? Pegar aqui o número de mols do B pelo número de mols total, ou pressão do B pela pressão total, ou ainda volume parcial, aqui eu falei pressão parcial do B pela pressão total, ou volume parcial do B pelo volume total. Então, se eu pegar para calcular a fração molar, eu tenho essas três maneiras de calculá-la, né? Ou dividindo o número de mols daquele gás pelo total, ou dividindo a pressão parcial daquele gás pelo total, ou dividindo o volume parcial daquele gás pelo total. Tá? Essas três maneiras são maneiras ok de se calcular, dá certinho, dá o mesmo número, lá a fração molar daquela mistura. Eu coloquei aqui, para vocês não ficarem viajando assim, abstrato, eu coloquei dois exemplos, tá? Não fiz os cálculos, coloquei só as respostas aqui para você ver como é que pode aparecer. Ó, essa mistura inicial aqui, eu coloquei duas misturas, né? Uma em azul. É de gás carbônico e amônia. Então tem uma mistura de gás carbônico e amônia. Nessa mistura de gás carbônico e amônia, eu coloquei valores que eu acabei de inventar aqui, tá? Tipo, não querem dizer nada demais. Fiz o cálculo lá de cabeça, não sei o quê. E aí a fração molar de CO2, ó, a fração molar de CO2 nessa mistura aqui, que eu acabei de inventar, deu 0,4. Quantos por cento isso representa? 40%, certo? É só multiplicar por 100 esse valor, você consegue a porcentagem, né? Então, tipo, 0,4 vezes 100, 40%. Aqui, a fração molar da amônia. Nesse exemplo, 0,6. Ou seja, a amônia tem a fração molar de 60%. Então, 40% para o CO2, 60% para a amônia. Quanto que dá a fração molar total sempre? 100%. Ou somando aqui todos os decimaizinhos, tem que dar quanto? 1. Por quê? Porque o 1 representa 100%, né? 100 dividido por 100 dá 1. Então, sempre que eu somar aqui as frações molares, tem que dar 1. Sempre, qualquer mistura. Somei todas as frações molares, tem que dar 1. Ué. Então, pega aqui uma outra mistura. Aqui é gás hidrogênio, H2, e gás oxigênio, O2. Desses dois gases, eu tenho aqui um exemplo de que a fração molar de gás hidrogênio deu 0,21, ou seja, 21% é a fração molar. E o resto aqui, ó, do gás oxigênio deu 0,79, ou seja, 79%. De novo, se eu somar essas frações molares, tem que dar 100%, né? Porque a soma das frações molares numa mistura sempre dá 100%. Sempre dá 1, né? Se eu somar os decimaizinhos ali, ok? Bem, vamos lembrar aqui o seguinte. Tá vendo essas maneiras aqui, ó? Essas maneiras de calcular a fração molar? O que acontece se eu isolar a pressão parcial aqui, ó? Passar a pressão multiplicando a fração molar do outro lado, eu consigo uma equação que me dá a pressão parcial isolada. E eu posso calcular a pressão parcial através dessa equação. Já vou te mostrar aqui no próximo slide, né, de folha. Aqui, se eu pegar o volume parcial do A aqui nessa mistura, isolar ele, passar o V multiplicando para esse lado, eu vou ter uma equação com volume parcial. Se pegar o volume parcial, né, eu vou ter isolar ele, né, eu vou ter o volume parcial aqui isolado, tá? Então, eu posso isolar nessa equação o volume parcial e eu posso isolar nessa equação aqui a pressão parcial. E aí eu vou ter essas equações aqui, que são equações bem úteis, que eu coloquei exemplos numéricos resolvidos, tá? A gente vai fazer mais na apostila daqui a pouco, tá? Bem, a pressão parcial ela pode ser calculada assim, ó. Eu só isolei a pressão parcial naquelas equações lá da fração molar, tá? Pressão parcial de qualquer gás em qualquer mistura é só pegar a fração molar daquele gás vezes a pressão total. Então, pressão parcial do gás na mistura é a pressão total vezes aquela porcentagemzinha que o gás ocupa, tá? Então, se a porcentagem aqui for 30%, é só calcular 30% da pressão total vai ser a pressão parcial daquele gás, tá? Então, a pressão parcial do gás é só pegar a porcentagem que ele representa na mistura e multiplicar a pressão total? Sim. Então, aqui eu tenho exemplos numéricos, veja. Eu tenho uma mistura de gás nitrogênio e gás hélio. A pressão total do sistema deu 20, tá? E aí eu tenho aqui embaixo valores que eu chutei, tá? Para frações molares. No caso, fração molar do gás nitrogênio 0,3, ou seja, 30%. Fração molar do hélio 0,7, ou seja, 70%. O que eu faço? Dá para calcular assim, usar essa equação aqui de cima.
Como é que vai ser a pressão parcial lá do gás nitrogênio? Pressão parcial do gás nitrogênio será 30% da pressão total, que dá quanto? 6 atm. Ah, como é que faz aqui a pressão parcial do hélio? A pressão parcial do hélio será 70% da pressão total, ou seja, 14 atm. Tá? Lembrando, lembra da lei de Dalton? Lei de Dalton, se eu somar as pressões parciais, tem que dar o quê? A pressão total. Dá certo? 6 mais 14. 6 mais 14, 20, né? 6 mais 14 igual a 20. Então, somando as pressões parciais, sim, dá a pressão total. E aí, para finalizar, para a gente ir para os exercícios daqui a pouco, dá para fazer a mesma coisa com volume parcial, tá? Volume parcial pode ser calculado assim. A gente isolou naquela equação anterior, né? Da fração molar, o volume parcial de um componente, né, da mistura gasosa será a porcentagem dele vezes o volume total. Então, por exemplo, assim, tem um gás lá que ele ocupa 40% da mistura. Então, é só pegar o volume total e pegar 40% daquele volume total. Eu vou ter o volume parcial do gás, tá? Então, aqui, exemplos numéricos. Ó, tenho um balão de 100 litros, tá? Então, isso aqui tudo junto, que é os mesmos gases do exemplo anterior, nitrogênio e hélio. Isso aqui tudo junto dá 100 litros, tá? 100 litros. Aí, 30% é a fração molar do gás nitrogênio, 70% é do gás hélio. Como é que eu faço para achar os volumes parciais de cada um? O volume parcial do gás nitrogênio é 30% de 100, 30 litros. Volume parcial do gás hélio, 70% de 100, 70 litros. Tá? Então, essas equações te dão formas bem rápidas de calcular, tanto pressão parcial quanto volume parcial, através do quê? Da fração molar. Tá? Então, 3 coisas nessa aula importantes. Fração molar, pressão parcial e volume parcial. Ah, mas cai isso aí em prova? Cai. A federal costuma cobrar pressão parcial em várias questões de segunda fase. Então, quem tem segunda fase fica bem esperto. Quem tem primeira, claro, também se pode cair na segunda, pode cair na primeira também. Menor escala, de jeito mais fácil, mas pode cair também. Ok? Então, agora vamos fazer exercícios da apostila. Bem, vamos aos exercícios da aula 7 da Química B, sobre misturas gasosas. A gente vai começar com o exercício lá de Maringá, da UEM, e é um exercício bastante trabalhoso, assim, é uma questão que dá bastante trabalho. Então a gente vai demorar um pouquinho nesse primeiro, tá? Mas ele é bem legal, porque ele te pergunta tudo que a aula te poderia perguntar. É um tipo de exercício de fixação bem legal. Então, dá uma olhadinha aí na página 19 da aula 7 da Química B. A gente vai fazer o exercício 7.8 da UEM, tá? Bem, tá escrito assim: considere uma mistura gasosa formada por 8 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio, que exerce uma pressão total igual a 50 kPa. Tá? Em física vocês vão entender melhor o que Pascal significa. Assim como a gente tem ATM, a gente tem milímetros de mercúrio, Pascal é uma unidade de medida. Inclusive, é a unidade padrão do sistema internacional, tá? da ciência para unidades. Então, Pascal é apenas uma unidade de medida, inclusive é o nosso padrão. Esse K aqui é de quilo, tipo quilômetro, quilolitro, quilograma, enfim, esse quilo é vezes 1000, mas a gente não vai se importar muito com isso, porque as próprias afirmativas elas vão ter kPa como unidade, né? Quilopascal como unidade, então a gente não vai precisar fazer nada com esse valor, apenas aceite uma unidade de pressão, ok? A gente vai deixar ela assim tranquilamente até o final, sem mexer nela, tá? Bom, voltando à leitura, né? Considere uma mistura gasosa formada por 8 gramas de H2 com 32 gramas de O2, que exerce uma pressão total de 50 kPa, em um recipiente de 40 litros. E assinale o que for correto. Aqui eu coloquei as massas molares do hidrogênio e do oxigênio, tá? 1 para o hidrogênio, 16 para o oxigênio, porque precisa no exercício e não tem na questão. Então deveria estar em algum lugar, numa tabela periódica, na prova, para você poder resolver, tá? Na Federal do Paraná, isso aqui estaria escrito na questão, tá? Isso aqui estaria escrito na questão. Eles te dão na questão essas informações, não numa tabela periódica à parte, tá? Então, eu estou fazendo como modelo federal, né? Colocando aqui os dados que a gente precisa para resolver. Bom, vamos ler, né, o que está escrito. Número 1. A fração
em mols de hidrogênio é 0,8, ou seja, a fração molar do gás hidrogênio é 0,8. Vamos ver se está certo isso, a gente tem que fazer a conta, né? A pressão parcial do oxigênio é 10 kPa. 4. O volume parcial do hidrogênio é 32 litros. 8. A porcentagem em volume do oxigênio é 20%. A pressão parcial do hidrogênio é 45 kPa. Bom, para a gente poder responder essas perguntas, bem, a gente vai precisar calcular a fração molar dos dois, a gente vai precisar calcular pressão parcial dos dois e a gente vai precisar calcular volume parcial dos dois. Então, é bastante coisa para a gente fazer, né? Vamos começar com a fração molar e aí a partir dela a gente acha o resto. Porque a gente já tem pressão parcial, a gente já tem a pressão total, a gente já tem o volume total. Se a gente tiver as frações molares, basta fazer as porcentagens desse e desse valor. Pronto, a gente calcula daí quais são pressão e volume parcial para cada um deles. Então, como é que acha lá a fração molar desses gases na mistura? A fração molar pode ser escrita como o número de mols de cada gás, né? Aqui eu vou colocar direto H2, tá? NH2. Sobre o total. Então, fração molar é o quantos mols tem desse gás pelo número de mols total. Porém, a gente não sabe, né? Quanto de mols tem cada gás. Aqui é a mesma coisa. Fração molar do O2 é o número de mols de O2 pelo número de mols total. Porém, a gente não sabe quantos mols tem de cada um. A gente só sabe quanto de massa tem de cada um e qual é a massa molar deles. Mas lembra daquela equação que eu sempre pergunto se você lembra? Espero que você lembre. Na minha mão, ó, eu vou utilizar aqui para a gente conseguir o número de mols que tem de gás hidrogênio. Desculpe, o número de mols de gás hidrogênio vai ser massa por massa molar, ó, na minha mão. A massa que tem de hidrogênio é 8. A massa molar de hidrogênio, gás hidrogênio, não hidrogênio átomo, tá? Aqui é do hidrogênio só, aqui é H2, gás hidrogênio, é 2. Então fica 4 mol. Vamos fazer a mesma coisa para achar o número de mols aqui de gás oxigênio, tá? N do O2 vai ser massa por massa molar. A massa que tem de oxigênio é 32, cada oxigênio é 16. O O2, que é o gás oxigênio, tem quantos de massa molar? 32 também. Então tem tipo massa igual a 32, massa molar igual a 32. Vai ficar 32 por 32. Ou seja, 1 mol. Olha, tem 4 mols de gás hidrogênio nessa mistura e tem 1 mol de gás oxigênio nessa mistura. Dá para calcular as frações molares já? Sim. Ó, fração molar do gás hidrogênio. Quantos mols que tem dele? 4. Qual o número de mols total? 4 mais 1, 5. 4 por 5 é 0,8. Então a fração molar do gás hidrogênio é 80% da mistura. Agora, o gás oxigênio vai ficar 1 sobre 5, que é o total, né? 1 mol por 5 mols. Isso vai dar 0,2, ou seja, 20% é a fração molar do oxigênio. Tá? 80% é a fração molar do hidrogênio e 20% é a fração molar do oxigênio. Lembrando que somando todos os valores de fração molar tem que dar 1, né? Então 0,8 com 0,2 dá 1, ou seja, 100% da mistura. Certo? Mas a gente não queria só isso. Isso aqui é a parte do exercício. Pronto, já sabemos os valores de fração molar. Agora a gente pode calcular a pressão parcial deles e calcular o volume parcial deles, né? E a gente vai lá para as afirmativas depois. Então, bem, pressão parcial do gás hidrogênio vai ser o quê? Lembra daquela equação que a gente viu na parte teórica? Ela vai ser fração molar desse gás vezes a pressão total. Ou seja, calcula uma porcentagemzinha da pressão total. Como é que vai ficar isso? 80%, certo? De que pressão? 50 kPa. Então fica 0,8 vezes 50. Quanto que dá essa pressão? Pressão do H2 vai dar 40 kPa. Bacana. Bom, vocês lembram da lei de Dalton? Da parte teórica da aula? A lei de Dalton, ela te dizia o seguinte: se você tem a mistura gasosa, somando todas as pressões parciais, tem que dar a pressão final, a pressão total da mistura. Tá,
tem quantos gases aqui? Dois, né? O gás oxigênio e o gás hidrogênio. Se eu somar, então, 40 com a pressão parcial do O2, que eu não sei quanto é, tem que dar quanto? A pressão total, que é 50. Ou seja, qual é a pressão parcial do outro gás aqui? Se eu já calculei uma delas, eu posso calcular a outra só subtraindo. Ó. Pressão parcial do O2 é o quê? É o total menos essa. Ó, 50 menos 40, 10 kPa. Putz, mas eu podia ter calculado, professor, por essa equação aqui, colocar lá 0,2 vezes 50. Podia, ia dar a mesma coisa. Tá? São dois caminhos que chegam na mesma coisa. Então a gente já sabe aqui qual é a pressão parcial do gás hidrogênio, qual é a pressão parcial do gás oxigênio. A gente faz algo muito parecido, calcula aí o volume parcial agora. Volume parcial do H2 na mistura vai ser o quê? Vai ser a fração molar dele vezes o volume total. Ou seja, calcula aquela porcentagemzinha, né, do volume ali. Qual é a porcentagem, a fração molar dele? 0,8. Qual é o volume total? 40 litros. Quanto que dá isso? 32 litros. 32 litros de gás hidrogênio na mistura. Esse é o volume parcial dele. Lembra da lei de Amagá, que a gente viu na parte teórica da aula? Bem, ela te diz que se você somar todos os volumes parciais, tem que dar o volume total. Então a gente faz algo muito parecido que a gente fez com a lei de Dalton aqui, né? Porque ela é bem análoga. O volume do oxigênio, então, vai ser o quê? O total, que é 40, menos esses 32. Oito litros, então. 8 litros de gás oxigênio, né? Se eu somar aqui 8 mais 32, tem que dar 40. Beleza? Ufa, então a gente já tem um monte de coisa aqui. A gente já tem as frações molares, as pressões parciais e os volumes parciais. Então a gente tem tudo que foi pedido já no exercício. Vamos ler as afirmativas agora para marcar as corretas, né? Vou colocar aqui 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Vamos ver uma por uma. Primeira, a fração em mols de hidrogênio é 0,8. A fração molar aqui do hidrogênio é 0,8? É, então a primeira está certa. Segunda, a pressão parcial do oxigênio é 10. Pressão parcial do oxigênio é 10. Certa, segunda. Vamos para a afirmativa 4. O volume parcial de hidrogênio é 32. Volume parcial de hidrogênio é 32? Certa, 4. 1, 2 e 4 certas até agora. 8. A porcentagem em volume de oxigênio é 20%. Aqui uma informação interessante, tá? A fração molar, ela já não é a porcentagem que vai dar da pressão e a porcentagem que vai dar do volume. Então, tipo assim, aqui nessa mistura, o gás oxigênio ele é 20% de fração molar, certo? Ou seja, 20% do número de mols da mistura é dele. Mas, na prática, 20% da pressão também é dele, 20% do volume também é dele. Então, está escrito ali que a porcentagem em volume de oxigênio é 20%, tá certo? Tá certo, a fração molar é 20. Então, né, 0,2 no caso. Então, 20% do volume total, sim, certa, 8 também. E 16. A pressão parcial do hidrogênio é 45? Hidrogênio, pressão parcial 40, não 45. Então, a 16, errada. Aí você somaria lá, né? Aqui, ó, 8 com 4, 12, 14, 15. 15 seria a somatória para essa prova. Ufa! Então, foi aí quase uns 12 minutos de resolução só desse exercício. Bem, eu te disse, né, no começo que ele era um exercício bem extenso, né? Dá para exercitar bastante coisa nele. Então, feito esse exercício 7.8, vamos para o exercício 7.9. 7.9. É bem mais clean, né, a folha. É só olhar para baixo, né? Ele está na mesma página. Página 19. 7.9, o FRGS. Se o sistema representado a seguir, aí você está vendo na apostila, tem uma figurinha que é essa aqui, for mantido a temperatura constante, e se os três balões possuírem o mesmo volume, aí eu já escrevi aqui, tá com caneta alaranjada, que o volume desses três balõezinhos é o mesmo, que eu chamei de V, tá? Podia ser X, sei lá.
Ok. Após se abrirem as válvulas A e B, então tem umas torneirinhas aqui, que eu não desenhei, vou desenhar. Tem umas torneirinhas aqui que estão separando esses três balões, mas elas vão ser abertas. Ok, e aí qual vai ser a pressão total nos três balões quando for aberta essa mistura aí? Misturar tudo, né? A gente tem aqui gás, tá escrito, né? Gás hidrogênio com pressão 3 atm, gás hélio com pressão 9 atm. E aí, o que vai dar se a gente juntar esses dois caras e num espaço que tinha vácuo anteriormente, né? Então, esses gases vão se misturar e vão ocupar todo esse volume. Agora, qual vai ser, qual vai ser a pressão, né? Qual vai ser a pressão na situação em que eu abrir essas... Porque aqui tem uma pressão, aqui tem outra. E se eu juntar tudo, que pressão que vai dar no fim? É isso que a gente vai calcular. Bom, uma ideia para calcular esse exercício, para calcular o resultado do exercício, é que você utilize Clapeyron, que é essa equação. O padre voador não retorna à Terra. Que ela vai encaixar perfeitamente nesse exercício, tá? Só que para a gente conseguir a pressão, porque a pressão é a pergunta, né? Pressão. Para a gente conseguir a pressão, a gente tem que isolar a pressão aqui. Vai ficar pressão igual a nRT sobre V. Vai ficar assim. Então eu vou precisar da temperatura, do valor de R, né? Do volume total da mistura e do número de mols total da mistura. Bacana. Olha, eu vou trocar aqui. Eu tinha feito inicialmente V, mas eu acho que vai ficar melhor com X. Ó, tem o volume X aqui, de cada um desses balõezinhos, X e X. E aí, se eu juntar esses caras todos, eu vou ter um volume total 3x, certo? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou substituir o que a gente tem até agora nessa equação. Vai ficar assim. Que a pressão é o número de mols total, ou seja, o número de mols desse cara mais o desse cara aqui, porque vácuo não tem mol de nada, né? Vácuo é vazio. Então, o número de mols de H2 mais o número de mols de N2, tipo, esse é o meu número de mols, H2 mais número de mols de de HE, né? H2 e HE. Então, H2 mais HE, RT sobre... Qual que é o volume total dessa mistura quando esse negócio abrir? Vai ser X mais X mais X. Vai ser o volume inteiro, ou seja, sobre 3x. É isso aqui. E essa é a pressão que eu preciso calcular. Problema, eu não tenho valor de nada aqui, né? Não tenho valor de nada. Só tenho as pressõezinhas aqui de cada um deles, mas tipo, não vou nem ter onde enfiar elas aqui nessa equação. Ou seja, ferrou. Que nada, a gente vai dar um jeito. Vou separar aqui. O que acontece? Confie que esse negócio todo vai acabar cortando no final e vai dar uma daquelas respostas bonitas ali, ó. 3 atm, 4 atm, 6 atm, 9 ou 12 atm. Como fazer esse negócio cortar? Aí que tá. O segredo tá aqui, ó. Os únicos entes nessa equação que dizem respeito aos gases individualmente são os números de mols. O número de mols do H2, número de mols do HE, do hélio. Então, daqui que tem que partir minha resposta de alguma maneira. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu vou calcular o N para cada um deles. Tá, isso que eu vou fazer. Eu vou calcular o N para o hidrogênio, calcular o N para o hélio, nessa situação aqui. Ok? Então eu vou utilizar, vou colocar aqui em vermelho, eu vou utilizar para o H2, dentro desse balãozinho inicial, o PV igual a nRT. Vou isolar o N, vai ficar N é igual, o PV fica desse lado, o RT passa dividindo, fica PV sobre RT. Certo? Fica assim. O que eu sei? Eu sei a pressão dele, né, que era 3. Isso aqui eu vou chamar de NH2. A pressão dele eu sabia que era 3. O volume que ele ocupa é o volume X, né, que ele ocupava é o volume X. Aqui sobre R e sobre T embaixo. Então esse é o número de mols inicial ali do H2. Vamos fazer a mesma coisa para o outro gás, para o hélio, naquele outro balãozinho, nesse balão aqui. Ó. De novo, lá, vou utilizar essa equação. N igual a PV sobre RT. Então, o N do hélio vai ser... Qual que é a pressão que ele tinha lá, sozinho? 9. Qual o volume que ele ocupava? X. E aqui embaixo o mesmo R e o mesmo T. Como o exercício te disse que a temperatura não ia mudar, esse T é o mesmo antes, depois, tanto faz. Beleza? Então tem aqui os valores do número de mols de cada um. Tá? Eu tenho esses valorezinhos.
Tem como calcular o número de mols total? Tipo, juntar essas coisas todas aqui para dar um número só, somando esses dois? Tem, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para simplificar já o esquema. O número de mols total, que é a soma desses dois, vai ser isso mais isso. Vai ficar 3x sobre RT mais 9x sobre RT. Quanto que dá esse número de mols total de gás aqui dentro? Bem, lembre-se da soma de frações, né? Os denominadores são iguais, portanto, basta somar os numeradores aqui em cima. 3x mais 9x, 12x. Então, fica 12x sobre RT. Esse é o valorzinho que a gente vai colocar aqui, ó, para substituir essa soma. Repare, olha que legal, que esses 12x de cima, o x vai cortar com o x de baixo quando eu colocar na equação. Esse RT, que vai acabar ficando para a parte de baixo, né, porque ele está na parte de baixo da fração, vai cortar com o RT de cima e vai dar um número a resposta. Então, olha que bonito. Vamos completar aqui, substituindo, então, finalizando, né, na mistura total, no final. Ele queria saber a pressão, né? Então a pressão é igual o número de mols RT sobre 3x. Lembra? A gente tinha chegado aqui, ó. N, que é isso aqui, tudo, que vai dar esse negócio, RT sobre 3x. Então, vamos substituir esse N por isso aqui. Vai ficar 12x RT sobre RT. Isso tudo sobre 3x. Sobre 3x. Esse RT com esse RT morre. Corta, corta, corta. Vai ficar pressão igual a 12x de cima com 3x de baixo. O x e o x, ó, corta, corta. Vai ficar pressão é igual a 12 sobre 3. Quanto que é 12 dividido por 3? Pressão é igual a 4 atmosferas. Pressão igual a 4 atm nesse exercício. Ufa! 2 exercícios aí barra pesada, né? Vamos completar aqui mais um para finalizar. Bem, a gente vai fazer o 7.14. Esse exercício ele não é complicado assim teoricamente, sabe? Como esses últimos dois. Especialmente como esse último que a gente fez, né? Mas tipo, foram fazer ele com raiva, cara. Com raiva, muita raiva, assim. Colocaram toda a raiva no enunciado, porque os valores numéricos dele, eu estou fazendo com calculadora aqui, né? Mas se fosse cair um negócio desse na prova, você tem que fazer na mão. Aí você vai ver que é um exercício lascado, assim. Alguém realmente pensou, nossa, eu quero ferrar quem não sabe fazer matemática básica assim de operações fundamentais, porque vai precisar. Bem, vamos ver, é o 714, né, lá de Minas Gerais. Está escrito assim, o número total de mols, ou seja, essa é uma das perguntas, né, número total de mols e o volume ocupado por uma mistura de 2,76 gramas de metano e 9,34, valores legais, né? 9,34 gramas de amônio a 200 graus Celsius e 3 atm. O valor do R é 0,082, sempre é igual, né? Se você utilizar essas unidades aqui, ele é igual. Os valores de massa molar estão aqui, tá? 12 gramas por mol, 1 grama por mol, 14 gramas por mol. A pergunta são essas duas coisas. Bem, os únicos números aqui que parecem ok é o 3 e o 200, né? O 3 é ok mesmo. Agora o 200 não, porque você não pode usar 200, né? Você vai ter que somar 273, vai ficar 473 Kelvin. Você não pode utilizar em graus Celsius. Bem, vamos calcular então as duas coisas, né? Vamos ver. Ele pergunta o número de mols total. Beleza. Olha, o número de mols total vai ser a soma do número de mols de cada um deles, né? Então vai ser o número de mols de metano mais o número de mols de amônio. Ok? Acabei de inventar aqui uma equação para somar os dois, né? Tranquilo. Como é que calcula o número de mols de um gás? Olha, você tem massa, certo? E você pode calcular a massa molar desses gases. Então você vai usar o quê? Na minha mão. Qual que é a massa molar aqui do metano? É 12 mais 4. 12 mais 4 vezes 1. 12 mais 4, 16. Beleza. 16 gramas por mol. E a massa molar da amônia, quanto que é? Nitrogênio 14 mais 3. 14 mais 3, 17. Então, 17 gramas por mol. Ou seja, como é que vai ser o número de mols de metano? Na minha mão. 2,76 dividido por 16. Vai ficar assim.
massa por massa molar de metano mais massa por massa molar de amônia. Eu podia fazer separadamente, né? Calcular isso aqui num canto, calcular isso aqui no outro, depois somar os dois, mas eu estou fazendo assim porque eu confio na sua matemática básica. Você está entendendo o que eu estou fazendo, né? Então, substituir aqui o N por minha mão, né? Na minha mão, agora é só colocar os valores. Então, o número de mols total aqui dessa mistura vai ser massa de metano, 2,76. Massa molar dele, 16. Então, 2,76 por 16. Olha que desgraça. Mais a massa de amônia, que é 9,34 por 17. Que desgraça. Isso aqui vai dar aproximadamente de cabeça, ó, 0,70. Mentira, não é de cabeça, né? Você sabe. Isso aqui eu fiz na calculadora porque não sou obrigado. Mas você seria caso caísse na sua prova. Então, lembre-se, essas contas aqui, por mais que você odeie elas, tem que saber fazer, cara. Saiba fazer divisão para essa prova de vestibular aí. Pode cair um negócio bizarro como esse, que no fim das contas não é difícil, porém o que complica são as continhas, né? Ó, o número de mols total então é 0,72, tá? A gente já fica ali entre as respostas A, C e B. Então já tem ali 33% de acerto, praticamente, se quiser chutar uma dessas três. Agora vamos completar o exercício. Ele pergunta também o volume total, né? Como é que eu vou relacionar volume total, RTP? Lembra do padre voador não retorna à Terra? Aqui, ó, Clapeyron, equação de Clapeyron. Isola o volume. Ele quer saber o volume, né? Quer saber o volume, isola o volume. Volume vai ser nRT, divide lá o P. Agora é só substituir os valores, né? N é quanto? 0,72. O valor do R é quanto? 0,082. Temperatura, quanto que é? 200 mais 273, né? Fica 473. Lembrando que eu coloquei aqui em Kelvin. Não posso colocar o 200 lá, não. Tem que somar 273 antes para ficar em Kelvin. E pressão, quanto que é? 3. Olha, multiplicando essas três coisas, dividindo por 3, vai ficar aproximadamente 9,31 litro. Ok? Então, 0,72, 9,31, resposta letra A. Então, letra A de amor. Beleza? Então é isso, galera. Até mais.